E como diria um grande sábio, humorista, apresentador, quem não se comunica, se estrumbica. E aí tá o grande poder da vida, né? A comunicação. Ei, detalhe que faz a diferença. Constrói ou destrói? Depende de como a gente fala. A palavra tem poder. E aqui, nessa relação, a gente aprende todo dia sobre comunicação, que é o que a gente vai vir aqui falar um pouquinho para vocês hoje, porque, afinal de contas, estamos vivendo num tempo onde o amor da maioria se esfriaria, onde a comunicação está cada vez mais difícil e precária. Mesmo que as pessoas estão cada vez mais conectadas pelo celular, pela internet, pela tecnologia, as coisas estão cada vez mais frias. Presta bem atenção se não falta comunicação. Isso, filha. Eu sempre sou um observador do tempo, da vida e da comunicação. Sabe por quê? Porque a comunicação, ela nos faz participar. Ela nos dá o poder de entrar neste mundo e no coração das pessoas. E no trabalho, por exemplo, meu Deus, disse um professor um dia: você quer estragar um profissional? Dê a ele a responsabilidade de chefia. O cara é bom para trabalhar, executa, ele é fantástico para executar. Mas aí você pega ele, pelo trabalho dele, você pega ele e coloca ele como chefe. Acabou com o cara. Porque ele não sabe mandar, ele não sabe se comunicar, ele sabe fazer. E aí é onde está o poder da comunicação. Não é quem sabe fazer que vai ser o melhor chefe. É o que se comunica melhor. É o que consegue se integrar na equipe e dar valor a cada um da equipe com o valor que ele tem. Uma equipe é formada por valores. E aí a gente consegue dar a ênfase em cada valor. Quando você precisa de uma coisa, tem fulano que executa melhor e tal, você vai dando e vai criando uma equipe bem composta, que você tem argumentos e tem saída para tudo e tem execução para tudo, e um ajuda o outro e a coisa funciona melhor. E assim é na nossa vida, em qualquer situação, a gente precisa observar como se comunicar melhor. Você veja, depois que nós dois sempre tivemos uma comunicação fantástica. Por quê? Porque você sempre observou o que o seu pai estava fazendo quando você estava por perto e você participava. Sempre foi demais a sua participação. Eu sempre dei muito valor em como que você era comunicativa e como que você desenvolvia a sua habilidade de ajudar. Você tinha o prazer de participar. E com isso, nós formamos uma equipe. Nós dois sempre tivemos junto. Em tudo que você fez, em tudo que eu fiz, você nunca deixava sozinho. Você sempre participava. Não foi isso? É. Você lembra em toda a situação que a gente já viveu? Pois é. E aí, nós começamos uma Nova história, uma nova nova história, jornada. uma nova fase na vida, que nós dependíamos muito de uma boa comunicação. Primeiro porque eu dependo de tudo, absolutamente tudo. A situação de tetraplegia fez com que eu não consiga beber água ou fazer um pum sozinha. Hoje eu até consigo com remédio e na posição certa. Mas as necessidades básicas, tudo depende de alguém para a minha vida acontecer. E aí, a primeira coisa é aprender a pedir. Como é difícil pedir ajuda. E saber receber. Tem que ter um negocinho, um comportamento difícil, mas que a gente deve lapidar para saber viver e se comunicar. Que é a humildade. Meu Deus, como a gente tem que botar o orgulho no... E ser humilde para entender, no meu caso, que eu dependo de ajuda e pedir com amor. É um detalhe. Porque se você pede com rispidez, com brutalidade, só piora
E fica tudo mais difícil, muito mais pesado, tanto para mim quanto para quem me ajuda, não é, pai? Pois é, isso é uma grande verdade. O jeito da gente se comunicar tem que ter como base o respeito. Por quê? Porque respeito é a base da convivência. Quando a gente tem respeito, a gente tem mais facilidade de argumentação, de poder corrigir um ou outro, de poder viver e conviver. É o respeito. Não esqueça do respeito, porque o respeito ele nos leva muito. Por quê? Porque a gente participa de tudo e deixa sempre a porta aberta se tão somente você tiver respeito com o ambiente, com a pessoa. Por exemplo, Porque para minha filha, por exemplo, no nosso relacionamento, um jeito de eu ter respeito com ela, eu preparo o café da manhã e vou lá tomar junto com ela. Tudo que eu faço, primeiro é para ela. Coloco para ela, põe, e tudo eu sirvo ela primeiro. Assim é na hora do almoço, assim é na hora do todos os momentos de eu servi-la, eu tenho que colocar ela em primeiro lugar, porque ela nunca pode se sentir deixada de abandonada. lado, Não né? pode, isso magoa a pessoa, porque a pessoa já tem um problema. Já E tem um peso. não é? Já existe o sentimento, um sentimento muito forte, que é o sentimento de inutilidade. As pessoas não gostam que eu digo isso, mas é uma realidade. E aí, se eu me permitir viver esse sentimento, se eu me permitir deixá-lo assumir as rédeas da minha vida, da minha condição, eu fico fraca e me abandono. Mas com essa parceria, com essa compreensão que o meu pai tem, e o fato de eu falar, tô me sentindo assim, porque eu falo, tô mal, me deixa, preciso de ajuda, me escuta, ó, tô pensando isso. Se eu não falo, eu permito que isso que tá me fazendo mal fica me corroendo por dentro. E isso eu não quero. Então a gente necessita de falar, de gritar, não gritar com tanta força assim. Tô dizendo de expor com verdade, mas lembra que sempre que tem que ser com brandura, porque tudo que a gente fala com amor, a gente recebe com amor. O que vai e volta. É nisso que eu sempre falo para ela. Quando você está com um problema, não deixe o problema crescer. Se está mal posicionada, se não ficou bom ainda, se não está legal, fala. Nós temos que controlar a situação até chegar no ponto que você esteja confortável. Essa Por questão da quê? posição, por exemplo, quando meu pai me transfere da cama para a cadeira, a bunda, eu não consigo ajeitar o bumbum igual todo mundo ajeita. Então eu peço, arruma minha bunda, puxa minha perna para a direita, passa a mão na minha bunda esquerda, ajeita isso, ajeita a fralda, ainda tá torto. Às vezes a gente demora meia hora só me arrumando na cadeira para me posicionar. Graças a Deus, eu percebo que eu tô torta, que aquele posicionamento tá me fazendo mal, porque isso tudo pode provocar escara, desreflexia, eu fico mal É o e ponto até de aumenta a pressão. escoliose, né? Exatamente, é o ponto de pressão. Gente, o ponto de pressão, o que é o ponto de pressão? É onde vai dar a escara. Porque a pessoa, A musculatura, tudo tá fica flácido. flácida. Então, você sente aquilo, pressiona um ponto ali, ó, e você tem que perceber isso. Por mais que a gente queira que a Fazer pessoa o melhor, esteja né? bem, faz o melhor que a gente pode, mas ainda, graças a Deus, como ela disse, ela percebe alguma coisa. E qualquer desreflexia, ela já Entendo como um sinal entende do que está como um sinal. acontecendo. É. E esses sintomas é importante, porque é o corpo querendo falar que está acontecendo alguma coisa. Você E vê aí, como a comunicação está em tudo, né? é a comunicação. Não é só a comunicação verbal, é a comunicação com o olho, é aquela bufada que a gente dá, é o movimento do próprio corpo. A comunicação está nos detalhes da nossa vida. Não adianta a gente não falar o que sente,
Porque, afinal de contas, de qualquer jeito, a gente se expressa. E quando a gente não expressa o que a gente sente, o corpo grita e fica doente. E o problema, gente, é a escara. No Olha, meu caso, né? graças a Deus, a Poliana nunca teve escara. Agora que tem tido, agora, há pouco tempo, que ela emagreceu mais, os ossos vão ficando mais pontudo e vai criando, ó, o bicho fura Ai, mesmo. deixa E isso aí aí. a gente cuida, mas ali no cóccix ainda é um pontinho, qualquer coisa dá aquele pontinho. Mas é um pontinho assim, ó, que nem a ponta de uma unha aqui. E nós estamos sempre cuidando, não deixa passar daquilo de jeito nenhum, porque a gente se preocupa muito com isso. A gente vê casos e casos terríveis de escara. E essa é uma questão que a gente coloca em, em ênfase tão grande, porque a gente já ouviu de alguns médicos que é uma coisa que leva ao óbito do tetraplégico, do deficiente. Perigo de infecção. É, porque é uma porta aberta para infecção. Então, todos os dias eu pergunto, como é que tá a minha bunda? É questão de comunicação. E como nós estamos aqui hoje falando para você da boa comunicação, eu vou dizer uma coisa. Se a gente não entende quem a gente é e do que a gente gosta, a gente não consegue se comunicar com o outro da melhor forma possível. A gente precisa, antes de saber se comunicar com o outro, saber se comunicar com a gente mesmo. E isso é importante. A Para a gente tem gente aqui poder em casa, fazer gestão das nossas emoções para conseguir expor, sabe? a gente tem aqui em casa duas coisas que é muito importante. Amor é a base da união. Amor é a base da união. Você se une com tudo e com todos aqueles que você gosta de estar junto, né? Essa união é muito importante. Agora, o respeito é a base da convivência. Quer dizer, você convive no trabalho, você convive na vida social, você convive na escola, em todo o ambiente que você vive e convive, você tão somente se tiver respeito com todas as coisas, você se sente bem e faz com que os outros se sintam bem com você. Porque o respeito é a base da comunicação. Porque aí é que a gente vai criando hábitos saudáveis. É o jeito de você falar, é a força da expressão, é como levar a situação para que ela seja resolvida da melhor maneira possível. É isso que faz a boa comunicação. E a boa comunicação, gente, você quer ver aí no mundo, no nosso cotidiano, na sociedade, em todo o ambiente, puxa lá para trás para você ver. Jesus Cristo foi um grande Comunicador. mudou até o calendário humano, né? No mundo inteiro o calendário é um só, mas a partir de Jesus Cristo. Por quê? Ele foi um homem bravo que explodia tudo, que soltava bomba atômica? Não. A palavra dele, a força de expressão dele não era grito, não Era tinha amor. alvoroço, era brandura, mas a sabedoria, o respeito que ele tinha, como ele ensinava, mudou a nossa história. E se nós tivéssemos ele como exemplo, tal como ele disse, eu sou a verdade, a luz, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, isso é comunicação. Olha como ele pediu que confiasse nele. Olha como todo aquele conhecimento que ele deu, ele quis que a gente agisse assim, porque ele, o que ele fazia? Tudo que ele fazia para agradar o Criador, né? O nosso Criador, nosso Deus. E ele respeitava muito isso. Então, tudo que ele nos ensinou é que nós deveríamos ter uma boa comunicação. Veja como é possível. Ele pegou pessoas simples e tornou aquelas pessoas simples, com a educação que tinham, em grandes, Profetas. tão grandes, que escreveram tudo o que a gente tem até hoje. E se quem caminha pelos passos que ele ensinou a dar,
né? Cada um escrevendo a sua história, porque os nossos passos é que escreve a nossa história, Nossas e a nossa atitudes. comunicação é que, se baseado no que ele ensinou, todos viverão bem. Por quê? Porque se darão bem, viverão em harmonia. A harmonia é fantástico, viver em harmonia. E quando a gente vive uma harmonia tão próxima como eu e a Poliana, principalmente, é assim, é a base do amor e do respeito. E você pode ter certeza que tudo que a gente faz e fala é porque a gente tenta praticar da melhor forma cada dia. Certo. Ser um pai, como estão elogiando na internet, ser um pai do jeito que estão falando que eu demonstro ser um pai, é fácil. Lembra do Pai, de Deus, do Criador, do que Jesus ensinou, e você vai ver que a gente se dedica com amor, a gente faz com respeito e a pessoa se sente bem. Você que está nos assistindo vai sentir-se bem em se comunicar com amor e respeito. Isso é a base para que a gente se sinta numa relação confortável de amizade, de respeito, de querer estar junto, de querer abraçar. Por exemplo, eu quando abraço uma pessoa, eu quero sentir o coração dela batendo em mim. Meu Deus, que energia boa. É assim o meu abraço. Aquele abraço gostoso assim, ó. Ô, trem bom. Eu sinto o coração da pessoa bater dentro de mim. Esse é um jeito de se juntinho, comunicar assim. também, Isso né? é uma comunicação fantástica. É gostoso, é amor e respeito. Lembra, se você tiver amor e respeito, é possível suportar um ao outro.